Você sabia que o intestino é o nosso segundo cérebro? Se você hoje sente um cansaço, você é mal-humorado, sente um inchaço, uma queda de disposição, às vezes uma sonolência e até irritado para o seu dia, sem forças para nada, às vezes pode ser o seu intestino dando sinal. Então, se esse tema pode te interessar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha com algumas pessoas que precisam saber disso. Porque cuidar do nosso intestino pode mudar todo o contexto, não só da nossa saúde, como do nosso dia a dia e dos nossos resultados. Seja ele por uma forma de saúde, emagrecimento ou até de uma hipertrofia, de um ganho de massa muscular, que pode estar travado, que você percebe que nunca te gera resultados, e isso também pode não só ser uma inflamação no seu corpo todo, que a gente já falou em alguns conteúdos aqui no canal sobre inflamação e o que pode nos inflamar, como também pode ser o nosso intestino inflamado, e aí sim ele não raciocina, não reage e não tem as nossas funções normalmente que seriam devidas para que tudo isso acontecesse de uma forma mais clara e mais rápida. Então, bora cuidar do nosso intestino a partir de agora, e eu quero falar um pouquinho com vocês, detalhar o que é essa parte intestinal, o porquê que ele é o nosso segundo cérebro e o que a gente pode fazer para tentar melhorar todo esse quadro. Por que a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Porque existem informações do nosso intestino para o cérebro que passam por uma via chamada nervo vago, que aí existem neurotransmissores que são algumas reações que o seu intestino manda para o seu cérebro, como a questão de humor. Então, chamado de serotonina e dopamina. Vocês já devem ter escutado falar que são os nossos prazeres, bem-estar, a gente está bem-humorado. Então, a gente precisa desses neurotransmissores. E também que o nosso intestino mande esse recadinho para o nosso cérebro dessa forma. Então, se o seu intestino estiver mal-humorado, né? Então, se a gente está inchado, se a gente tem um cansaço e não consegue passar toda essa nossa informação para o cérebro, ou ele não vai chegar como informação, ou ele vai chegar uma informação de uma forma, não é incorreta, de uma forma ruim, que a gente vai ter esse cansaço não só intestinal, como cerebral. Então, se a gente está às vezes mal-humorado, cansado, é porque o nosso intestino já está assim. Ele vai me mandando sinais para que eu tente controlar e melhore. Então, o seu intestino precisa estar bem para o seu cérebro estar bem. Por isso que acontece muita absorção e não só a digestão no nosso intestino. Então, o modo como ele absorve tudo isso e faz com que tenham sinais melhores para o nosso cérebro e a gente sinta toda essa felicidade, esse humor e que nos motive até para outros resultados. Quando a gente fala então de intestino desregulado ou inflamado, existem alguns sinais que a gente vai percebendo o porquê que ele está. Então eu quero listar alguns aqui, eu trouxe junto para eu não esquecer de nenhum, para vocês identificarem isso no corpo de vocês. Se vocês sentirem esses sinais, muitos deles podem ser o seu intestino inflamado. E assim, é meio que 90% de ser o intestino. Pode ser outras coisas? Sim, você pode estar investigando a sua saúde, às vezes uma baixa de vitaminas, os seus níveis de exame de sangue, então uma anemia, uma baixa de vitamina B12, uma baixa de vitamina D, podem causar várias coisas que eu vou falar. Mas numa grande maioria, antes de a gente ir para esse perfil de vitaminas e tal, é o seu intestino que precisa ser regulado e centrado. Por isso que a gente fala de ser o segundo cérebro, tá? Então vamos lá, sinais como inchaço abdominal constante, então retenção de líquidos, que vocês percebem que o tempo todo vocês estão inchados. A gente sente, gente, até esse inchaço no apertar qualquer lugar do nosso corpo, tá? E também esse estufamento, principalmente abdominal. Além disso, marcas de calça no corpo, alguma coisa que você coloque que esteja um pouquinho apertada, ela nem precisa estar muito, ela já marca. Então isso é uma retenção de líquido e um inchaço, tá? Além desse inchaço abdominal, que eu também já falo aqui, empachamento, distensão abdominal, é o seu abdômen mais para frente. É qualquer coisa que você come, o seu intestino ele não absorve tão bem. E aí ele dá essa distensão abdominal. Eu tenho muito isso com algumas pacientes, principalmente com leite e derivados.
que você acabou de comer, na hora, fala, Mari, putz, eu tava sequinha, tava com a minha barriga mais retinha, tal, foi só eu comer tal coisa que minutos, hora depois, eu já tava com o meu abdômen distendido. Isso é parte intestinal, sempre, tá? Então a gente precisa entender a sua alimentação para controlar melhor essa distensão. Prisão de ventre ou diarreia, então é a disfunção do seu intestino para ir ao banheiro, de qualquer forma, então ou prende demais, fica difícil de ir, ou solta demais, que é a diarreia. Cansaço, mau humor e ansiedade, isso até eu falei um pouquinho antes aí. Então, tem várias vertentes sobre cansaço e mau humor, mas o intestino tá totalmente ligado também. Então, se você sente uma coisa, gente, é se vocês estão com o trabalho cansativo, mentalmente, a gente sabe que foi um dia estressante e você entende esse cansaço, né? Às vezes até um mau humor. Mas se isso está sendo rotina, o tempo todo está sentindo aquele cansaço, esse mau humor, não passa, não foi só na minha TPM, né, nós mulheres, e sim, isso permanece, e até desde a hora que a gente acorda. Se você já acorda cansado, você pode reparar, às vezes você até dorme bem, mas acorda cansado. Isso é intestino também desregulado. Dificuldade para emagrecer, e não é só para emagrecer, é qualquer dificuldade para ter resultados, principalmente estéticos, né? Então, uma dificuldade para emagrecer, uma dificuldade de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Por quê? Porque toda inflamação trava seus resultados, não deixa com que o corpo realmente sinta aquilo que precisa ser feito para ele atingir os resultados, tudo trava. Então, dificuldade de emagrecer e também dificuldade de ganhar massa magra. Pele irritada, acne e dermatite, muito. E aí eu vou entrar de novo, talvez no leite e derivados. Tem muitas pacientes que percebem a pele muito mais oleosa, vocês começam a ter dermatites, aqui principalmente questão de braço, você começa a reparar manchinhas, coisas mais ásperas, costas, também é sinal de intestino desregulado. E espinhas, por quê? Porque é o modo, principalmente de leite e derivados, reagir com o intestino que talvez não aceite mais essa parte. Tem muitas pessoas hoje intolerantes à lactose ou à proteína do leite mesmo, então por isso que é o leite e derivados, né? Não é só os produtos sem lactose. E aí causa uma irritação intestinal, porque ele não consegue mais ter essa digestão e a absorção boa, e aí te causa essa parte hormonal mais elevada e que também tem espinhas ou peles oleosas e dermatites. E gases e digestão lenta, que é o que eu acabei de falar. Então isso dificulta uma digestão e desde essa digestão prejudicada, essa absorção também no intestino está prejudicada e aí te causa gases. Então existem alimentos que podem te causar mais gases do que o normal, mas se você repara que é com tudo normalmente que você está consumindo, né? Você tá sempre com esses gases durante o dia, sempre depois das refeições, mesmo que seja alimentos que antes você já consumia, é o seu intestino irritado e a gente vai entender o porquê e tentar melhorar ele. A gente vai falar o como a gente melhora tudo isso, mas eu já quero implantar isso aqui em vocês. Detox, né? É uma estratégia alimentar que a gente fala, é uma alimentação mais limpa para que a gente entenda o nosso organismo. A gente faz uma reprogramação do nosso organismo e do nosso intestino. Então a gente deixa ele com alimentos somente à base natural, sem alimentos industrializados. E mais ainda, quando a gente quer reprogramar mais corretamente, de uma forma que dá o reset no seu organismo, a gente faz um detox, também livres de FODMAPs, que a gente até já falou um pouquinho aqui, né, nos nossos conteúdos aqui do canal. Então volta lá naquele conteúdo que é bem legal quando a gente fala de FODMAPs, que aí são carboidratos que são mal digeríveis pelo nosso organismo e causam tudo isso que a gente está falando e uma inflamação no nosso intestino. Ah, mas Mariana, alimentos saudáveis, né, naturais, então às vezes legumes, verduras, causam isso no nosso intestino? Sim, para algumas pessoas sim. E às vezes você faz um detox, melhora a sua parte intestinal com alguns outros alimentos e nada melhora. Aí você vai ter que ir para um protocolo de Low FODMAPs para que a gente entenda, reprograme o seu intestino e a partir dali a gente vai seguir com uma alimentação mais equilibrada
e aos poucos introduzindo novos alimentos para que ele realmente entenda, será que agora vai ou não? Ou a gente pode ter realmente uma alergia ou uma intolerância a alguns determinados alimentos. E até falando um pouco sobre essa alimentação, esse protocolo Low FODMAPs, a gente tem um e-book aí disponível para vocês, um pouquinho explicando sobre o que são os FODMAPs e os alimentos mais ricos e mais tranquilos nele, como você pode fazer isso no seu dia a dia. Então pode acessar ele aí que eu vou deixar aqui na descrição o link desse e-book para vocês. Então vamos falar agora um pouco mais sobre essa questão de alimentação, né? O como a gente pode reprogramar, pode melhorar a nossa parte intestinal. E de todos esses sinais e sintomas que eu falei, se você já tem 2, 3 deles, pode ter certeza que você já está com o seu intestino irritado ou inflamado, né? Eu não sei se vocês já escutaram falar, existe a síndrome do intestino irritável e causa todos esses sinais e sintomas, e sim, precisa ter um cuidado para que reprograme tudo isso, melhore, e às vezes a gente vai ter alimentos que não vamos poder mais consumir, né? A gente fala muito também da parte da doença celíaca, que é que é alérgico ao glúten. Muitas pessoas são intolerantes só, então acontece algumas reações, mas o alérgico, que é a doença celíaca, realmente pode te causar, é uma doença, né? Não deixa de ser. Então pode te causar uma irritabilidade muito grande intestinal. E aí é essa parte do glúten que vai afetar essa parte celíaca de vocês. Então assim, é igual diabético. Não pode consumir, tá? Já tive alguns pacientes que a gente tem com uma doença celíaca um pouco mais leve, que a gente conseguiu com enzimas tentar melhorar essa parte dele para que não fique total sem alguns alimentos. Mas numa grande maioria são alimentos que a gente precisa retirar. Assim como um diabético precisa retirar o açúcar, né? O açúcar é o veneno. Então, o celíaco, o glúten é o veneno. E é o que causa, muitas vezes, essa toda irritação intestinal. E às vezes você não sabe o que tem, então vai investigar, sempre passa por um profissional para entender, porque às vezes pode ser só uma intolerância, às vezes pode ser só uma inflamação e que já passa pelo estilo de vida que você tem, como pode ser sim uma doença. Então essa parte intestinal, quando a gente fala assim de segundo cérebro, é muito importante, porque se a gente for parar para pensar no nosso organismo todo, né, quem comanda tudo isso daqui é o nosso cérebro. E aí você tem o intestino como nosso segundo cérebro, então é só para implantar e deixar vocês sentir o quanto o intestino é importante para o nosso dia a dia, para a nossa saúde e para os nossos resultados. Seja ele qual for, né? De saúde, rendimento esportivo, emagrecimento, ganho de massa muscular, e pode só ser o intestino que está te travando para algo aí. Então, bora falar agora de alimentos. Cuidar do seu intestino em forma de alimentação nada mais é do que você viver uma alimentação saudável sempre, né, gente? Isso acho que é a base de todo mundo, que todo mundo devia seguir, ter uma rotina mais saudável de alimentos, livre de produtos ultraprocessados, industrializados, são cheios de corantes, de coisas que produzam toxinas no nosso corpo e que inflamam. E todos esses alimentos industrializados e ultraprocessados é o que mais tem por uma conservação daqueles produtos. Por isso que a gente fala de alimentos cada vez mais naturais sendo inseridos no nosso dia a dia. Ainda mais hoje em dia que a gente vive essa vida meio corrida, né? Que nada dá tempo, vive de fast foods, então tá cheio, lotado, é um prato assim maravilhoso para que o seu intestino, infelizmente, venha deixar a desejar, inflame e te cause vários problemas, e não só isso, como te trave para resultados e que você não tá percebendo onde que está o seu problema, tá? Então, livre desses produtos, livres de açúcar, né? Isso eu estou falando, gente, como rotina sempre, tá? Ai, seria lindo a gente viver tudo isso, né? Toda a nossa vida sem esses alimentos? Lógico que seria, são alimentos que causam algo no nosso organismo. Mas a gente sabe que na nossa vida, no nosso dia a dia, nem sempre a gente consegue zerar tudo isso. Mas sim, uma rotina mais livre de açúcar, mais livre de farinha de trigo, então a questão do glúten, de adoçantes artificiais, então tem muitos aí no mercado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
E tem muitas pessoas substituindo o açúcar por adoçante em doses meio parecidas para manter aquele doce que ela queria. E adoçantes pode causar muito diarreia e até uma prisão de ventre. Por quê? Porque altas quantidades desse adoçante pode vir a inflamar o seu intestino. Então, tomem cuidado. Esse é um ponto que eu queria falar, porque muitas pessoas acham que estão fazendo a melhor coisa, que é trocar o açúcar por adoçante. Se você troca por pequenas quantidades, começa a melhorar o seu paladar, de ser sempre um pouco menos doce, né? Com menos açúcar, menos adoçante, é a melhor coisa que você faz para que você não fique dependente desse adoçante em quantidades grandes e que pode prejudicar. Às vezes você tem uma rotina super saudável e era só o adoçante que estava te prejudicando. Então, existem bons adoçantes e ruins, né? Mas que mesmo os bons, a gente também tem que ter um pouquinho mais de cautela e consumir o mínimo possível, tá? A gente tem que estar com uma rotina de sono boa, então vocês precisam dormir bem, fazer uma atividade física, tudo isso é motilidade intestinal. É como o nosso intestino vai trabalhar para tentar digerir o resto que está vindo, né, pelo estômago e absorvendo e ao mesmo tempo mandando aquilo que não serve mais embora. Então a gente também não pode esquecer que é um contexto, a nossa alimentação precisa melhorar, mas a gente tem que ter essa parte de sono, atividade física e água muito bem feitos no nosso dia a dia. Consumo de água é importantíssimo para que o nosso organismo não só trabalhe em todas as nossas funções, como o nosso intestino melhore com as fibras. Então aí vem um outro ponto, consumo de fibras durante o nosso dia. Não só vindo de frutas, legumes e verduras, principalmente crus, que a gente tenta manter as nossas fibras ali melhores, como também vindo de alguns produtos que vocês podem estar colocando. Então, um psyllium, uma chia, uma aveia, linhaça, são fibras para a gente inserir no nosso dia a dia e melhorar essa nossa parte aí intestinal. Só que se você consome muita fibra e pouca água, o seu intestino vai travar. Então você tem que unir muito bem alto consumo de fibras e alto consumo de água. Mínimo do mínimo 2 litros por dia, tá, gente? Se puder 3, 4, 5 litros. Se você faz uma atividade física, principalmente nesses tempos de calor, né? Você perde muito isso com o suor e tal, mais ainda que vocês têm que estar hidratados. Dependendo do trabalho que você faz, se é um trabalho às vezes só sentado durante o dia inteiro, a demanda é menor. Mas é um trabalho que você está sempre fazendo um esforço, carregando peso, indo para lá, para cá, andando. Consumam muita água e aí junto com as fibras para melhorar essa parte intestinal. E por último, falando de alimentação, a gente inserir alguns alimentos que possam ser mais fermentáveis. Então, um exemplo, kefir, kombucha. Não sei se vocês já consumiram, kombucha é uma fermentação e ela fica parecendo um líquido com gás, né? Lembra isso, você tem até, deixa ela bem geladinha, toma para que você tenha esse prazer de tomar, né? Tem algumas pessoas que não gostam, mas tem outras que adoram e isso faz muito bem para essa fermentação. Por quê? São pré-bióticos, probióticos, pensando em bactérias boas que melhorem nossa flora intestinal. Então, esses produtos consumidos no nosso dia a dia também podem melhorar essa nossa parte de desinflamar o nosso intestino e também prevenir uma inflamação. Bactérias boas implantadas ali dentro, tá? Eu não sei se você já escutou falar, vamos falar de marca aqui, mas é o Yakult, né? Não deixa de ser aquela dosagem diária, onde a gente tem bactérias boas, né? Então, nossos probióticos que melhoram essa nossa parte, tá? Então, iogurtes, natural principalmente, não cheio de sabores, adoçantes e assim vai. Kefir e o kombucha também são alimentos numa forma que auxiliem essa parte fermentável pelas bactérias e a suplementação. Então, de simbiótico, probiótico, pré-biótico. Então, dependendo de como você tiver, você vai passar com o seu nutricionista e ele vai te indicar, seja manipulado, ou seja, você comprar em sachê e também consumir isso para melhorar a sua flora intestinal. Então, resumindo, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se você não cuidar dele,
talvez você não cuide de muitas outras coisas em relação ao seu corpo e também não consiga atingir os seus resultados. Se ele estiver bem, você vai estar bem. Se ele produzir melhor, absorver melhor, estiver bem humorado, a gente vai estar bem humorado, motivado, para que a gente não esteja inflamado e também atinja os nossos resultados. Seja por emagrecimento, seja um ganho de massa magra, seja um rendimento esportivo. E se você já identificou alguns desses sinais, se você tem isso, procure a ajuda de um profissional, tá? E deixa aqui nos comentários pra gente entender alguns conteúdos e deixar mais específico cada vez para vocês. Às vezes falar só sobre alguns alimentos específicos, né, que melhoram tudo isso ou que causam essa inflamação, assim como eu falei aqui das FODMAPs, né? Ele é um assunto bem extenso, mas muito importante de ser um assunto específico para vocês aqui. Então, não esquece, deixa no comentário e compartilha com alguém que você acha que vale a pena ver todo esse nosso conteúdo. E é por isso que eu deixei como sugestão aqui no final do vídeo um vídeo nosso sobre alimentos anti-inflamatórios, que pode auxiliar muito vocês. E eu espero vocês no nosso próximo conteúdo e buscando sempre a sua melhor versão.